Pessoal, e a gente começa falando da chuva em Belo Horizonte, que não dá trégua. A capital deve, inclusive, ter pancadas de chuva nas próximas 2 horas, um alerta de agora a pouco da Defesa Civil aqui de BH. Devido a essas fortes chuvas da noite desta quarta-feira, a Defesa Civil recebeu 48 solicitações entre ontem e hoje. Entre as ocorrências, Ricardo Kertzmann, mais um carro foi arrastado na Avenida Vilarinho, onde o ex-prefeito Calil disse que a situação estava resolvida. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Sabe que toda vez que eu ouço falar num carro arrastado na Avenida Vilarinho, Júnior, os cabelos que eu não tenho na careca, eles se arrepiam. Porque me traz à tona, me traz à memória aquele incidente, aquele acidente envolvendo aquela adolescente, se eu não me engano ela tinha 16 anos, coisas de 4, 5, 6 anos atrás que morreu. Naquela época, o ex-prefeito Alexandre Calil, daquele jeito bravateiro que lhe é peculiar, ele foi ao local do acidente, né, e confessou praticamente que aquilo era um assassinato. As palavras dele foram mais ou menos assim: isto aqui não pode acontecer, isso aqui não é acidente, isso se trata de assassinato, tem pessoas morrendo e a responsabilidade é minha. Eu lembro que naquele mesmo dia, indignado que eu fiquei com aquela aparição pública, com aquele proselitismo sobre um cadáver, eu escrevi numa coluna minha no Estado de Minas, e o título da manchete era assim: Calil confessa assassinato. Agora precisa renunciar e se apresentar à polícia. Por que ele foi lá falar isso? Bom, deu um bafafá danado. Resultado, anos depois, nada aconteceu. E a gente continua vendo esse tipo de coisa no Vilarinho. Em 2021, naquelas chuvas, que foram as maiores chuvas de Belo Horizonte, ele de novo veio a público com aquele jeito dele, brigando e xingando todo mundo, porque a culpa é da população que joga coisa no bueiro, que a culpa é de todo mundo, menos a do poder público, menos a dele. Eu sei que depois daquelas chuvas, em um mês, o bairro de Lourdes, onde ele mora, estava todo bonitinho, todo arrumado. E os bairros da periferia, como lá a Avenida Tereza Cristina, que mais uma vez está totalmente arrebentada por causa das chuvas, continua abandonada. Na campanha agora para o governo, ano passado, a gente ouviu ele repetir as mesmas histórias. Foi tudo resolvido, foi tudo corrigido, eu sou bom. Mentira. Aliás, por falar em mentira, ele durante a campanha adorava acusar o governador reeleito Romeu Zema de mentiroso. Vendo essas cenas que a gente está vendo pelo YouTube agora, se o nosso ouvinte tiver a oportunidade de ver o estado que ficou a cidade ontem, o que aconteceu na Avenida Vilarinho ontem, vai me dar razão. Quando ele disse que resolveu tudo na cidade e chamava ano passado o ex-governador, o governador Zema de mentiroso, a pergunta que eu faço agora é a seguinte: quem é o mentiroso, senhor ex-prefeito Alexandre Calil? Eduardo Costa, mais uma vez a Vilarinho, daqui a pouquinho mais uma vez a Silviane Brandão, daqui a pouco mais uma vez a Tereza Cristina, os problemas que você fala aí há pelo menos 40 anos no rádio. Bom dia. Só na Itatiaia agora, bom dia para todo mundo, só na Itatiaia agora brevemente nós vamos bater 38 anos de maio. Nesse período todo, exceto o Maurício Campos, que muita gente acha que quem domou o Arrudas aqui na parte baixa da Praça da Estação, atrás, foi o Hélio Garcia. Não, ele estava prefeito quando as obras foram concluídas. Mas quem domou, quem foi a Brasília 1 milhão de vezes, a ponto de um dia, eu já contei isso 10 vezes na rádio, vou repetir, o então presidente Figueiredo perguntar ao Mário Andreasa, poderoso ministro, o que a gente precisa resolver lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, para a gente ganhar a eleição? Ele falou, questão do Arrudas. Ele falou, gente, chama esse cara para a gente conversar, ver o que precisa. Ele falou, não, você tem que conversar com o Maurício, Arrudas é o Ribeirão. Então, o Maurício é uma exceção. Todos os outros têm culpa no cartório. Todos. E muita. Mas, como bem disse o Kertzmann, o penúltimo, o tal do Calil, ele achava bonito dizer que não conversava com a Marília Campos a respeito do assunto. Com ela, não. Com nenhum outro prefeito. Com nenhum outro prefeito. No auge da pandemia, chegou a impedir que ônibus de outra cidade de Minas entrasse aqui. E se comprazia de dizer que não tinha dinheiro do Zema, que não queria falar com o Zema. Depois que ele saiu, o Fuad, a Marília e o Zema se sentaram e o dinheiro começou a andar. Só que a obra não ficou pronta. Então, eu culpo todos os ex-prefeitos, todos os ex-governadores, exceto, no caso de governador, o Zema e o Francelino, no caso de prefeito, o Maurício. Mas a recente administração contribuiu muito para essa situação que nós estamos hoje, como bem disse o Kertzmann. E isso precisa ficar claro, porque nós somos um povo sem memória. Ô, Mal Camargos, o Ricardo Kertzmann e o Eduardo Costa colocaram a culpa aí no Calil e em outras administrações.
A gente já tem um tempinho aí que está com o Fuad também à frente, e ele, inclusive, era vice do Calil. Já dá para começar a cobrar de forma mais firme também de Fuad Noman? Bom dia. Fuad precisa sim dar resposta, uma vez que ele foi eleito como vice a partir de uma plataforma que colocava como uma das prioridades a solução dos problemas da chuva. Foram investidos 124 milhões na Vilarinho. A obra começou em março do ano passado e não terminou antes da chuva. Ou seja, 10 meses de obras, as chuvas chegaram de novo, o resultado está aí. Mais que arrastado, prejuízo para os cidadãos e, pior, ameaça a vida das pessoas. Portoleto, dando bom dia para você e te perguntando, já que a gente está nesse sentido aí de apontar culpados, de quem é a culpa? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu falei aqui ontem, vou repetir. É muito triste ver um homem público mentir descaradamente como mente. Eu falei aqui ontem que é estranho para quem acredita no que o Calil falou, ver as cenas que nós estamos vendo e os nossos ouvintes podem ver também pelo YouTube nosso. A mentira é um crime tão grave que ela tem a habilidade de apaziguar o nosso coração. A gente escuta uma mentira, a gente fica mais brando, mais leve, e isso acaba pautando o dia a dia dos homens públicos, que às vezes não estão atentando para a real gravidade do que a gente vive há tantos anos aqui em Belo Horizonte, porque todo mundo que sobe no palanque fala mentira. E fala que vai resolver, que está sob controle. Não, não está. As imagens são claras, não está sob controle. E para poder controlar, tem que ser alguém que fale a verdade e resolva a questão. Pega no chifre e resolve. Tem como resolver? Se em tantas outras cidades resolve, por que a gente não consegue resolver? Porque ano após ano a gente vai mentindo e vai amenizando o problema. O problema é grave. Ô, Júnior, eu peço ao ouvinte de Itatiaia, que é um ouvinte fiel, que nos acompanha há muito tempo, para lembrar. Desde 1992, quando pela Itatiaia eu fui cobrir a ECO, o encontro de chefes de Estado do Rio de Janeiro para tratar do meio ambiente, foi o segundo, o primeiro tinha sido 20 anos antes de Estocolmo, desde 92 que eu repito aqui. Não é brincadeira a história do aquecimento dos oceanos e da Terra. A cada ano, Júnior, gente, a cada ano as chuvas vão ser piores, mais torrenciais. E para cidades como Belo Horizonte, que é um caldeirão, elas terão consequências mais graves.